Boa noite, pessoal. Bom, sejam bem-vindos a mais um colóquio do programa Ciências 19 Horas, promovido pelo IFISC, pelo Instituto de Física de São Carlos. O organizador, o coordenador desse programa, ele está viajando, o professor Agostinho, então ele pediu que eu substituísse hoje para apresentar o palestrante. O palestrante de hoje, o professor Euclides Marega Júnior, ele fez a graduação dele aqui em São Carlos, ele se formou no então Instituto de Física e Química de São Carlos, em 88. Depois de graduado, ele fez o doutorado direto também aqui no Instituto de Física de São Carlos, e o doutorado dele foi até 1993. No mesmo ano, ele já foi contratado aqui no Instituto de Física de São Carlos, como professor doutor, para ministrar disciplinas de física no então recém-criado curso de licenciatura em Ciências Exatas, que é basicamente o curso no qual ele leciona até hoje. Ele se iniciou na área de pesquisa de nanoestruturas semicondutoras, montando um laboratório de nanofabricação entre 97 e 2001. Em 2004 e 2005, ele esteve na Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos, fazendo seu pós-doutorado, mais precisamente no Instituto de Engenharia e Ciências de Nanoescala, onde desde então ele mantém um vínculo de professor visitante. Nesse período, ele iniciou uma nova área de pesquisa em nanoestruturas semicondutoras magnéticas. Em 2007, ele fez a sua livre-docência aqui no Instituto de Física de São Carlos e atualmente ele é professor associado aqui do Instituto de Física de São Carlos. Além dessas atividades de pesquisa do professor Euclides, ele também tem uma atuação bastante ativa na parte de ensino. E ele desde 2002, ele coordena a Olimpíada Brasileira de Física aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e desde 2003 ele é o líder da equipe brasileira que vai disputar as Olimpíadas Internacionais de Física aí pelo mundo, tá certo? Então, bom, como a área dele é nanotecnologia e ele está bastante envolvido também com a parte de ensino, então certamente ele é a pessoa mais apropriada para o tópico de hoje do colóquio, tá certo? Que é nanotecnologia, o canal entre o macro e o nano. Então, agradecer ao professor Euclides por ter aceitado o convite. Vamos passar agora a palavra para ele. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite para participar desse programa Ciências 19 Horas, que é muito interessante, que vem sendo uma forma de difusão de conhecimento produzido na universidade para pessoas da comunidade, ou seja, a ciência levada à sociedade, que é um dos objetivos da universidade, além de produzir conhecimento e formar alunos, é fazer com que esse conhecimento seja transferido para todo mundo, porque o país só vai ser desenvolvido quando toda a sociedade tiver um conhecimento básico em ciência e educação. Bom, então, o tópico que eu vou falar hoje para vocês é basicamente o que eu trabalho desde 1993, 94, que é fabricar coisas pequenas. Isto não é uma coisa nova, né? Vamos dizer assim que fabricar coisas em pequena escala já vem sendo feita desde a década de 40. E só nesse passado recente, quando eu digo passado recente, são 10 anos. Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui que vocês depois podem pensar. Muitos de vocês é capaz de nunca ter visto o que eu vou mostrar aqui. E muitos viram, muitos poucos, pelo que eu vejo pela audiência aqui. Então, a revolução que a nanociência, a nanotecnologia vem produzindo nos últimos anos é uma coisa impressionante. Tá? Você
pode não perceber, mas no seu dia a dia você está utilizando coisas que vêm sendo desenvolvidas nos últimos 10, 15 anos. Tá? Bom, então para começar eu só gostaria de falar esse título que eu propus, que era o canal entre o macro e o nano. O que seria o macro? O macro é a nossa vida. Tá? Nós vivemos num mundo dito macroscópico. Depois eu vou falar um pouco de escala das coisas para vocês terem uma noção de que seria esse mundo. E o mundo nanoscópico é o mundo que nós não vemos. Ou seja, se nós não vemos, podemos utilizar, sim, utilizar efeitos para a nossa vida no mundo macroscópico. E a nanotecnologia é o canal, ou seja, o que faz com que coisas... ciência desenvolvida em escala nanométrica possa ser utilizado na nossa vida cotidiana. Então, para começar, eu gostaria de mostrar o impacto da nanotecnologia no nosso dia a dia. Vou mostrar 2 exemplos. Existem inúmeros exemplos, mas eu gostaria de mostrar 2 exemplos que eu acho que são bem clássicos para vocês entenderem. O primeiro exemplo é memória. Né? Evolução do armazenamento em memórias. Muitos de vocês ainda eram criança ou ainda nem tinham nascido, provavelmente, quando esse tipo de memória aqui foi desenvolvida. Tá? E aqui tem uma, da esquerda para a direita aqui, você tem a evolução no ânodo e também na capacidade. Esse é uma memória que armazena 1 megabyte. Aqui tem uma régua para você ver o tamanho real disso aqui. Então, mais ou menos 9 centímetros. Isso foi desenvolvido e utilizado em computadores nos anos 90. 90, 91, 92, sobreviveu até uns 95, 96. Aqui já é um outro tipo de memória, né? Essa é uma memória flash, essa é uma outra memória que ela armazena informação utilizada em máquinas fotográficas ou outros tipos de pendrives. Mais ou menos surgiu isso em 2000, aliás. E ela armazena 256 mega. Né? Esse é um padrão da companhia Sony. E mais atualmente existem essas memórias chamadas SD. Elas têm mais ou menos, se você olhar aqui na escala, 1 centímetro. Existem memórias dessas que conseguem armazenar, você pode comprar 8 GB. Essa aqui que eu tenho, todo mundo dá para ver aqui, são 2 gigabytes. Ou seja, em 18 anos, 16 anos, você tem uma evolução em quantidade e uma diminuição em tamanho. Né? Como isso é possível? O que está por trás do desenvolvimento desse tipo aqui? E cada vez mais você vai perceber que as escalas, né, de armazenamento em memória vão aumentar e aumentar. Aí depois a gente pode até discutir qual será o limite qual será o limite de armazenamento de informação no futuro. Então esse é um exemplo clássico. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é a evolução do armazenamento em disco. Eu podia falar um pouco de disco rígido, mas eu vou falar aqui sobre discos de óptico. Na década de 90, surgiu o CD, que armazena da ordem de 600 megabytes, utilizado para áudio, música, eventualmente também você pode usar para imagem, mas muito baixa qualidade. Depois surgiu o DVD, áudio e vídeo, cujo armazenamento também, eu vou mostrar para vocês depois, é o mesmo tamanho, mas a quantidade de informação quase que quadruplicou. Mais que quadruplicou. Né? 4 a 8 gigas. E agora,
isso é uma coisa nova, muitos de vocês não ouviu falar ainda, que é esse novo tipo de formato que é chamado Blu-ray, que é o disco de armazenamento óptico para vídeo de alta definição. Esses discos conseguem armazenar de 25 a 50 gigabytes de informação. Eu coloquei aqui, para quem não sabe, 1 megabyte, são 10 a sexta bytes, ou seja, 1 milhão, essa é a escala de armazenamento. E eu trouxe aqui para vocês, se vocês já brincaram com PlayStation, né? Isso aqui certamente tem muito a ver com PlayStation. Né? O PlayStation 1 usa CD, o 2 usa DVD e o 3 usa Blu-ray. E se você, por exemplo, aqui tem um CD de PlayStation 1. Né? Todo mundo viu. O DVD também é a mesma coisa, o mesmo tamanho, aparentemente é o mesmo formato. Aqui temos um DVD do seu lado direito e um CD do lado esquerdo. Tá? São mídias ópticas. E esse para o PlayStation 1 e o 2. E agora tem aqui um para o PlayStation 3, que é um Blu-ray. Você vai ver, é a mesma coisa. Tá? Então a pergunta que você, só para uma questão de curiosidade, todos esses nomes aí não são marcas, né? CD, DVD, Blu-ray. Até pouco tempo existia 2 marcas para armazenamento em alta definição. O HD DVD, que era um padrão Panasonic, e o Blu-ray, que é um padrão Sony. O ano passado, a Panasonic desistiu de levar o padrão dela, então, daqui a uns 3 anos, o seu DVD vai ser substituído por um aparelho que vai... a sua televisão também já está sendo substituída por uma TV de alta definição, mas uma TV de alta definição, para você utilizar todas as capacidades dela, você tem que ter o quê? Você tem que ter ou TV digital, ou então uma mídia onde você tem um filme em alta definição. Então, o seu tocador vai ser um tocador de Blu-ray, que vai ter um filme em alta definição. As TVs que nós temos hoje em casa, né, as TVs de tubo, elas têm 480. As TVs de alta definição, pixels por tamanho dela. E as TVs de alta definição já têm 1.200, 1.600 pixels. Não vou falar nisso também, mas é uma das coisas também que evolui, né, a imagem. Então, o que acontece? Ou seja, mostrei 2 exemplos para vocês, memória e armazenamento. Nesse caso do armazenamento aqui, o que acontece? O que mudou? Na verdade, o que tem aqui, nesse disco aqui, que o leitor, que no fundo é um leitor é um laser, o que acontece? Existem pequenas trilhas, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica da superfície de um CD. Se você olhar no microscópio óptico, você não consegue observar nada. Na verdade, consegue com muita dificuldade, por causa da resolução. Olhando num microscópio eletrônico, você consegue ver que a superfície desse CD, aqui no rádio é um DVD, existem vários pontinhos. E esses pontinhos são a codificação da informação. Ou seja, todo o CD, o DVD e o Blu-ray, eles são mídias digitais, ou seja, toda essa informação de áudio, vídeo ou vídeo de alta definição está em formato digital. Né? Eu também trouxe aqui para vocês, acho que isso aqui vocês já devem ter visto, né? Fita VHS. Fita VHS é formato analógico. Né? Isso, CDs, DVDs e Blu-rays são formatos digitais. Então aqui o jeito de você gravar a informação aqui é o jeito analógico.
Acho que quase todo mundo aqui deve ter já assistido um filme numa fita VHS. Mas pouca gente aqui já deve ter escutado uma música numa fita cassete. Isso aqui é o predecessor do CD. Tá? Interessante que os primeiros computadores da Apple funcionavam, não tinha disco, né? Tinha fita. Então, você colocava essa fita lá e guardava a informação. Né? E uma fita dessa aqui, dependendo da quantidade, se era 60, 90, guardava da ordem de 100 kilobytes. Isso não faz muito tempo, não, 1980. Porém, o jeito de você gravar a informação aqui é analógica. Tá? Bom, então, você vê como as coisas evoluem. No Blu-ray, o tamanho disso aqui, a distância entre estas marquinhas aqui deve ser o quê? Deve ser muito menor. Ou seja, o empacotamento da informação é muito maior. A densidade de informação por área é muito maior. Agora, isso cria um problema também. O quê? No Blu-ray, pelo próprio nome, Blu-ray, seria em inglês raio azul. No Blue, eles tiraram o E, eu também não sei porquê, mas seria o raio azul. O dispositivo que lê as informações tem que ser uma fonte de luz azul. No DVD, é uma fonte de luz vermelha, e no CD é uma fonte de luz infravermelha. Tudo isso está ligado com a quantidade desses pequenos obstáculos aqui para a luz. Obstáculos de informação. Porém, você fabricar um componente que emita luz azul só foi possível a partir do ano 2000. Um elemento que emita luz e seja um diodo laser. Tá? Por quê? Porque ele vem de um material muito difícil de ser obtido com qualidade. A partir daqui uns 10 anos, toda a iluminação nossa vai ser a partir de LEDs. Tem aqui fora 2 postes, não sei se vocês já viram, que usam essa tecnologia. São LEDs, ou seja, emissores de luz a partir de material sólido, que emitem luz azul. Aí existe um pequeno material chamado fósforo, né? sobre esse material aí, que absorve o azul e faz com que a luz fique branca. Da mesma forma que uma luz fosforescente aqui, fosforescente que você tem. Isso é importante? Por quê? Porque o consumo de energia é muitíssimo menor do que lâmpadas incandescentes ou lâmpadas fluorescentes. Certo? Eu não falei aqui em disco rígido, mas também disco rígido, a evolução da capacidade de informação também é muito grande e tudo foi possível, só aqui entre aspas, um parênteses, por causa do desenvolvimento de um material, chamado de um material que tem uma propriedade que é de magneto-resistência colossal. Foi descoberta em 1900, inclusive foi um brasileiro que participava dessa descoberta. Foi até o prêmio Nobel do ano passado, foi a pessoa que descobriu esses materiais. A descoberta desse material proporcionou o quê? Proporcionou fazer a cabeça de leitura do disco muito menor. Por quê? Porque o sinal magnético é muito mais intenso. Bom, tudo isso seria um parênteses. Deixa eu mostrar também aqui uma coisa interessante, onde a nanotecnologia influencia na nossa vida, né? Isso aqui é um telefone celular. Não é muito velho, não, tem 10 anos. Esse aqui deve ter uns 8. Tá? Se você comparar com o seu... Quem daqui teve um desse aqui, muito pouca gente aqui deve ter tido um telefone celular desse, né? Temos um atrás que tem. Se você for ver, eu gosto de colecionar essas coisas antigas, porque parece ser uma coisa de museu, né? Mas são
A travinha, exato. Isso aqui é a bateria é mais pesada do que o celular de hoje. Acho que provavelmente uma bateria dessa no nosso celular duraria um mês. O que mudou? Foi a bateria que melhorou? Não. A evolução da bateria é muito mais lenta do que a evolução da eletrônica, né? A eletrônica evoluiu de uma tal forma que o consumo de energia é muito pequeno. E cada vez mais com o desenvolvimento de técnicas de fabricação em nanoescala e de novos materiais, esse consumo de energia vai diminuir. Ou seja, daqui a um tempo você vai ter um celular que funciona por um mês sem recarregar. Não é uma coisa... Isso se você não usar muito a tela. O maior consumo de energia hoje é a tela do celular. Mas também com o desenvolvimento de novos materiais, a tela também vai consumir menos energia. Bom, isso só foi para começar o impacto, 2 exemplos do impacto da nanotecnologia na nossa vida diária. Sem falar dos computadores, eu vou falar mais adiante aqui. O que eu quero falar agora para vocês é sobre a escala das coisas, né? Bom, aqui eu coloquei uma definição de metro, né? Como que o metro é a nossa unidade de comprimento. Como que o metro é definido hoje, né? O metro é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299 de segundos. Isso é a definição padrão do metro hoje. Antigamente existia um metro padrão em Paris, que era utilizado como o padrão de medida. Hoje esse é o utilizado. Bom, onde nós estamos, né? Vamos fazer uma viagem pelo universo. Bom, isso aqui seria uma... Claro que não é uma foto real, é uma... O que seria o universo hoje, né? Da maneira que nós conhecemos. Ou seja, o universo, aqui não dá para ver, mas aqui é 1 bilhão de anos-luz. Esse tamanho aqui. 1 ano-luz aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Ou seja, 1 ano-luz é a distância em que a luz percorre num ano. Então seria esse número aqui. E aqui seria 1 bilhão de anos-luz. O nosso universo ele deve ter hoje em torno de 13 bilhões de anos-luz. Onde nós estamos? Em algum lugar por aqui. Mais precisamente diminuindo, aqui já são 100 milhões de anos-luz. Nessa região aqui, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, está. E o nosso Sol dentro, isso aqui é a nossa galáxia. Claro, isso aqui é uma foto também de como nós imaginamos. Na verdade, não é como nós imaginamos. Existem pessoas que estudam isso e desenvolvem modelos de como que seria a nossa galáxia. E o nosso Sol estaria numa região aqui, em alguma nebulosa dessa área aqui. Onde nós estamos? Do que eu conheço, essa é a foto mais distante que existe da Terra. Ela foi na verdade aqui tem alguns bilhões, deve ser da ordem de 12 bilhões de quilômetros. Foi tirada em 1999 pela nave espacial Voyager 1. Ela saiu do sistema solar, do plano, e aí começou a tirar várias fotos. Aqui você vê o Sol, Vênus, Terra, aqui Saturno, Urano, Netuno. No campus aqui nós temos também totens que dão essa dimensão de tamanho com relação ao Sol. Mas isso é uma foto real. Foi montada essas várias fotos, mas é uma foto real. A Voyager observando a Terra, a 12 bilhões de quilômetros. Se você, de Marte, né, a Mars Survival, alguma coisa assim, não me lembro qual delas, se é o robô lá ou a Mars, ela também tirou uma foto da Terra, a Terra está aqui está Júpiter, ou seja, Marte está aqui, seria alguma coisa olhando para cá. Isso aqui é da ordem de alguns milhões de quilômetros. 100 mil quilômetros da Terra, a Terra é assim. Isso também, agora a partir daquela foto aqui, tudo é real. Então a Terra é assim,
mais perto, 10.000 quilômetros. Aqui é 1.000 quilômetros, América do Sul. São Carlos está aqui, 100 quilômetros de altura. Opa! Não, aqui é 100 quilômetros e aqui é 10 quilômetros, desculpe. 10 quilômetros, São Carlos está aqui. Começa a perceber já a cidade. Você está aqui, nesse auditório. Né? Aqui é o Instituto de Física. Isso aqui seria mais ou menos 1.000 metros de altitude. Se eu olhar na árvore aqui do lado, tem uma árvore aqui, né? Se eu olhar, eu vou ver o quê? Folhas. Se eu olhar pela janela aqui, eu vou ver folhas, mais ou menos 10 metros. Bem pertinho, eu olho, já começo a ter definição da folha. Posso tocar a folha, mais ou menos alguns centímetros dela. A 1 centímetro já é bem difícil, mas eu consigo, se você pegar a folha, eu já consigo perceber e sentir o cheiro e perceber algumas coisas dessa folha aqui. A 1 milímetro, aqui o nosso olho já não consegue quase perceber nada. Tá? Isso já é feito com microscópio. Já percebe-se os vasos dessa folha aqui. A 100 micra, que é 10 a menos 4 de metro, você consegue perceber células. 10 micras, aí você consegue identificar individualmente essas células. Essa é a resolução máxima que um microscópio óptico, ou seja, usando luz, consegue ver. Isso é um núcleo de uma célula. Já aí você não consegue mais observar com microscópio óptico. Você teria que ter um microscópio eletrônico. Aqui nós temos da ordem de 1.000 angstroms, ou se 1 angstrom é da ordem de 10 a menos 8 de metro. Eu já começo a perceber os cromossomos que estão aqui dentro desse núcleo. E 100 angstroms eu começo a ver o quê? O DNA desse núcleo. E a 1 nanômetro, aqui não é já uma foto real, ela já é meio montada, mas isso aqui são os átomos que compõem essa molécula de DNA. Ou seja, nós fomos aproximando desde o começo até essa escala de grandeza. E abaixo disso existem átomos e elétrons que, no final eu vou falar um pouco como que nós podemos, qual seria o limite, até onde a gente consegue enxergar. Quando eu falo enxergar, é claro, a nossa visão vai até aqui. Até aqui, mais ou menos, depende da pessoa. Né? Nós conseguimos definir 0,1 milímetro, ou um pouco, depende da pessoa, 0,1, 0,2. Abaixo disso, você tem que ter equipamentos. O primeiro equipamento de observação seria um conjunto de lentes ópticas com microscópio óptico. Abaixo disso, abaixo de 1 micron, que é aqui, a luz não tem mais possibilidade de definir objetos. A luz, como se diz, a luz visível. Você tem que usar elétrons como fonte de luz. Voltando àquele que eu falei, até onde seria o máximo que eu conseguiria armazenar num disco óptico? Da ordem de 1 micro entre cada um daqueles pontinhos, ou seja, mais do que aqui. Ali seria basicamente da ordem de 1 a 10 terabytes. A partir daí, armazenamento óptico é impossível. Então, esse é o limite para você ter discos de armazenamento óptico. Você não consegue mais fazer isso, você não consegue mais ter fontes de luz que consigam ler aquilo que você armazenou dentro do seu disco. Quando a nanotecnologia teve início? Isso é uma coisa que muitas pessoas dizem que foi a partir de dezembro de 1959, que um físico muito famoso chamado Richard Feynman, ele deu uma conferência e falou o seguinte, né? Eu gostaria de descrever um campo no qual tem pouco sido feito.
mas que muita coisa pode ser feita em princípio. Este campo é bastante diferente dos outros, ele não fala sobre as leis fundamentais da física. O que desejo falar é o problema de manipular e controlar coisas em escala pequena. Né? Aí ele disse lá que há muito espaço lá embaixo. Então muita gente acha que a nanotecnologia teve início aqui. Há controvérsias. Tá? Já se vinha se desenvolvendo coisas há muito tempo. Aqui, então a partir daqui, aqui está em inglês, mas eu posso traduzir para vocês. O que eu falo aqui? Desse lado esquerdo de vocês aqui, tem coisas que a natureza faz e a escala de tamanho dela aqui, e as coisas que o homem pode fazer e a escala de tamanho dela aqui. Então, por exemplo, se você tem aqui uma formiga, da ordem comparada com um parafuso, né? E aí vai ácaro, microengrenagens, e aí vai células que são da ordem de... Isso aqui são ranhuras praticamente da ordem daquele... do CD um pouco menor. E aí vem aqui moléculas, aglomerados de moléculas. E aqui vem, nessa escala de tamanho, vem uma coisa muito interessante que vai ser utilizado no futuro, que é o fio do futuro, chamado nanotubo de carbono. É um fio que tem um diâmetro da ordem de alguns angstroms, formado por moléculas de carbono, basicamente grafite. Esse fio, entre aspas, né, um nanofio, ele vai servir no futuro para conectar nanodispositivos. Uma pergunta que todo mundo vai, como que eu faço para pegar um fio desse? Né? Entre aspas, né? Como que eu pego um fio desse? Essa é uma coisa também que não tem uma resposta ainda hoje, né? Muita gente desenvolve pinças que conseguem pegar isso. Bom, e aí vai na escala atômica, você tem o DNA, né? O ser humano consegue fabricar alguma coisa em escala atômica? Consegue. Né? Depois eu vou mostrar essa bela figura aqui, fabricada por um microscópio de tunelamento. Como eu disse para vocês, o grande impacto da nanotecnologia na vida diária é na parte de comunicação e na parte de processamento de dados e de informação também. E tudo isso foi possível a partir de 1947. Foi a reinvenção da eletrônica, a descoberta do transistor por Shockley, Brayton e Bardeen. Esse aqui foi o primeiro transistor feito. Deve ser da ordem de alguns centímetros. E esse é um transistor de efeito de campo produzido em 2005, já é ultrapassado. Ele tem um tamanho, que seria alguma coisa que estaria aqui embaixo, da ordem de 30 nanômetros. Lembram? 1 nanômetro, 10 a menos 9 de metro, 1 bilionésimo de metro. Ou seja, a distância entre esses dois, que são os contatos onde eu tenho que ligar fio, né, é da ordem de 30 nanômetros. Por que eu estou falando em transistor? Toda a base nossa de eletrônica hoje é feita com transistor. Corrente elétrica passando por transistor e a corrente modulada por campos elétricos. Existe uma nova eletrônica, uma coisa bem recente, que em vez de carga elétrica, vai utilizar uma outra propriedade do elétron, que é o chamado spin. Muitos de vocês podem ter ou não podem ter escutado, é o chamado, a nova eletrônica vai chamar spintrônica. Depois eu posso comentar um pouco mais sobre o que é essa spintrônica e qual é o futuro do processamento de informação. Bom, aqui, ó, como que a evolução do transistor, ou seja, daqui para cá, tem um ponto de interrogação. Ou seja, como que foi possível diminuir tanto o tamanho desse transistor, ou desses elementos? Então tem um ponto de interrogação aqui. Aqui só um pouco de história.
1971, primeiro processador comercial, 4004. Só se atenham aqui a esse número, que é a velocidade, número de transistor e escala, ou seja, o tamanho do transistor. Olha só, esse é o 4004, 1971, 108 kHz, 2.000 transistor. 1989, isso aqui é o 486, 25 MHz, 1 milhão de transistores. 1993, esse aqui já é o Pentium, primeiro Pentium, produzido 66 MHz, 3 milhões de transistor. 2005, esse é um Pentium D, 3.2 GHz, 291 milhões de transistores. São a quantidade daqueles elementos lá do transistor dentro desse processador. Qual seria o futuro? Hoje, nós temos aqui, se você comprar um processador da Intel hoje, na caixa vai aparecer esse número aqui, ó. Não sei se vocês já viram, 45 nanômetros, que é a tecnologia utilizada comercialmente hoje para fazer transistores. 45 nanômetros, 3 GHz, 820 milhões de transistores. Qual é o problema disso? O problema maior não é você colocar mais e mais transistores. O problema maior é quando você começa a colocar muitos transistores juntos, o que acontece? Começa a esquentar muito. Tanto que, se você também observar a evolução dos dissipadores de calor de processador, você vai ver que antes eram coisas pequenas, hoje são monstros de ventiladores internos. O maior problema hoje da eletrônica é a dissipação de calor. Por quê? Naquela coisa muito pequena, se você esquentar muito, você está falando 30 nanômetros, são 300 angstroms. Um átomo tem o tamanho de meio angstroms. Você tem uma centena, milhares de átomos ali. A variação térmica vai produzir efeitos desastrosos, de tal forma que aquilo pode ser até que não queime, mas degrade muito rapidamente. Nisso vem a espintrônica, porque consumo de energia para você fazer eletrônica com espintrônica é muito menor do que com carga. Então, olha só, o que eu falei para vocês. Tamanho desse gate é aquilo que eu defini lá como 30 nanômetros. Então, aqui, ó, isso aqui veio diminuindo de 0,5 micrômetros, 10 a menos 6 metros, vai chegar até mais ou menos 15 nanômetros. Comercialmente é o preto aqui em cima. Isso aqui é o que se pesquisa e se fabrica nas universidades e centros de pesquisa. E aqui é o que a indústria vem fabricando. Então, hoje nós estamos aqui, ó, na tecnologia de 45 nanômetros. Daqui uns 2 anos vamos chegar à tecnologia de 30 nanômetros, mas desenvolvimento vai estar da ordem de 15 nanômetros, e aqui, né, muita gente se diz que é o limite que não é mais possível fazer. Eu já venho escutando isso faz anos e anos e anos, que o limite seria aqui, aqui, aqui. Cada vez mais alguém ingeniosamente descobre alguma coisa diferente. Por isso que a ciência é importante. Porque as pessoas que fazem ciências, elas tentam descobrir coisas que um dia vão ser utilizadas pela indústria. Então, esse é o papel da ciência. Descobrir coisas que vão virar tecnologia. Bom, como que esse empacotamento, essa nanofabricação foi possível? Essa foi uma pessoa chave. Ele morreu no ano passado, ou retrasado. Foi esse Jack Kilby. Em 1958, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2000. Ele descobriu como fazer integração. Ou seja, toda a nossa eletrônica hoje é fabricada utilizando integração. Tá? Então, esse foi o responsável pelo surgimento da integração e o desenvolvimento da nanotecnologia em eletrônica. Como fabricar em nanoescala? Ou seja, como fabricar coisas em tamanho nanométrico? Existem basicamente 2 técnicas.
Uma técnica, que é a técnica utilizada para fazer computadores, processadores, que é a técnica chamada de litografia escrita. Ela tem técnicas antigas e técnicas de nova geração. Vou mostrar para vocês o que são as técnicas antigas e as de nova geração. E também a natureza, durante toda a evolução dela, ela desenvolve, ou seja, ela também tem um processo chamado de auto-organização. E esse processo de auto-organização, baseado em leis termodinâmicas, ele também pode ser utilizado por nós para fazer coisas pequenas. No fundo, nós vamos fazer coisas a partir desse processo de auto-organização que a natureza faz há milhões de anos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? O que seria litografia, né? Como você fabrica esses transistores em escala de 20 a 30 nanômetros entre os contatos. Você tem um substrato, você coloca um material sensível à luz, nesse caso luz visível, né? Aí coloca uma máscara, como fazendo silk screen em camisa mesmo, né? A mesma coisa, e aí você sensibiliza, mesma coisa fotografia também, sensibiliza e faz esses buracos aqui, e a partir dessa técnica aqui, o que você vai fazendo? Você vai compondo camadas e fazendo, ora eu preciso de uma camada de um, ora eu preciso de uma camada de outro, e assim vai compondo o seu dispositivo. Para um processador da Intel, um Pentium, né, você tem que fazer isso aqui da ordem de 50 vezes. Por isso que você usa equipamentos chamados de equipamentos de fotoalinhamento. Tá? Você deposita esse filme fotossensível nessa superfície aqui, coloca a sua máscara, coloca a luz aqui, isso aqui é um equipamento que faz isso aí. Não faz só um processo, faz 50 vezes o mesmo processo. Agora, tem que ter uma precisão altíssima. Por quê? Porque você está trabalhando ali com escalas nanométricas, ou seja, qualquer desalinhamento. Se você fizer uma camisa, se você fizer uma camisa branca e fazer uma depois vermelha, não, uma pintura, o que você tem que fazer? Colocar o preto, depois o vermelho, mas tem que alinhar os dois, não é isso? Para sair a foto do jeito que você quer. Nesse caso aqui, imagina você alinhar isso nessa escala de tamanho. É possível. Por isso que é feito em larga escala e por isso que o preço é barato também. Bom, como é que isso aí... a escrita direta seria se eu tivesse uma fonte de luz que em vez de eu iluminar um anteparo, eu posso fazer como se fosse um pixel aqui, né, uma pequena posição de luz e fazer com que isso aqui fosse varrendo. Né? Essa é chamada de escrita direta. Ou também eu posso colocar essa máscara aqui e fazer como se fosse um processo fotográfico. Isso aqui o que a indústria usa, né? Ela usa em larga escala isso. Hoje se usa luz ultravioleta produzida num ambiente totalmente evacuado, porque comprimentos de onda para a luz da ordem de 40 nanômetros, somente em ambientes sem evacuados, ou seja, sem meio material, porque qualquer tipo de molécula absorve essa energia, esse comprimento de onda da luz. Nessa escrita direta se usa basicamente o quê? Microscópios eletrônicos, né? O que é um microscópio eletrônico? Ele tanto serve para escrita como ele também serve para observação. Em física, existe um princípio chamado princípio da dualidade onda-partícula. Ou seja, uma onda pode ter o comportamento de uma partícula e uma partícula pode ter o comportamento de uma onda. Então, se luz é onda, elétron também é uma onda. Por que o elétron é uma onda? Porque ele é muito levinho. A massa do elétron é muito pequena. E ele tem comportamento ondulatório e você pode utilizar feixe de elétron para observar materiais. Então, é isso que se faz. Se gera esse feixe de elétrons em equipamentos. Você pode também observar não só com elétrons, você pode observar com raio-x. Mas para fazer imagem real,
raio-x não é muito bom, é muito difícil de você achar espelho, lente para raio-x. Elétron é mais fácil, né? Mas é possível também você fazer imagem com raio-x. Raio-x é uma luz com comprimento menor que a luz visível. Mas o mais fácil é você usar esses equipamentos aqui. Isso aqui é o que se convenciona hoje como um nanofabricador. Seria assim, você fabrica alguma coisa num torno, isso aqui seria um torno ou uma fresa para fabricar coisas pequenas. No fundo, hoje nós temos uma fresa muito melhor do que feixe de elétrons, que seria feixe de íons. Né? Por que íons em vez de elétrons? Íons são mais pesados. Então, o que acontece? Quando você faz um feixe de íons com uma energia muito grande, na hora que ele se choca com uma superfície, literalmente você vai estar cortando pão, como se você corta pão com manteiga. Né? Então, existem equipamentos que são parecidos com microscópios eletrônicos, que são, na realidade ele tem dois feixes, né? Ele tem um feixe de elétrons, que é esse aqui. Isso aqui é todo o que controla, ele é chamado de um FIB, né? Que é a sigla em inglês de Focus Ion Beam, que é um microscópio, em vez de usar o elétron, usa um feixe de íons. Então, nesse caso aqui, você tem o elétron aqui, você tem o feixe de íons aqui, aqui tem tudo que controla, e aí você pode literalmente esculpir. Né? Olha, aqui o tamanho disso aqui é 10 microns. Então, o feixe de íons corta isso aqui como se fosse um maçarico. Né? Literalmente, 10 microns. E existem também micromanipuladores que você pode fazer o quê? Você pode cortar aqui, ó, isso aqui olhando de cima, isso aqui olhando de cima, né? Foi cortado aqui e retirado a parte de baixo. Aí você aparece uma pontinha bem fininha aqui, aí você pode fazer uma solda aqui. E aí depois você vem aqui e corta aqui, ó. E aí retira isso. Isso é possível. E muita gente faz isso, né? Fabricação usando feixe de íons e micromanipuladores. Né? São micromanipuladores, ou seja, manipuladores que têm precisões de nanômetro. Como que isso é possível? Isso é possível porque você tem materiais chamados materiais piezoelétricos que têm uma precisão de movimento muito, muito melhor do que elementos mecânicos. Bom, como eu falei para vocês, o que tem? Litografia escrita direta, litografia óptica, que é o que a indústria usa. Isso aqui é uma coisa experimental, que em institutos de pesquisa se utilizam para fazer coisas não em larga escala. Geralmente isso aqui se usa para fazer ciência, ou seja, estudar efeitos que acontecem em nanoescala. Como eu disse para vocês, efeitos estudados pelas ciências vão ser utilizados no futuro pela indústria. E também tem uma técnica que é a impressão em nanoescala, né? Você faz um molde em nanoescala e imprime em alguma coisa, que por exemplo pode ser um substrato, literalmente imprime, né? Faz uma pressão e imprime. Isso aí também pode ser utilizado em produção em larga escala. Bom, auto-organização. O que é a auto-organização? É um processo termodinâmico que acontece na natureza. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de eu mostrar isso aqui, eu vou mostrar isso aqui. A natureza, como eu disse, ela vem ao longo dos anos evoluindo. Então, um processo de auto-organização muito interessante é aquilo que acontece com a cor que você observa num pavão, nas penas de um pavão. Se você pegar a pena de um pavão e começar a olhar ela em vários ângulos, a cor dela parece que muda. Por quê? Porque a cor é produzida não por absorção de luz, mas por espalhamento, chamado espalhamento coerente. Então, que raios tem dentro da pena do pavão? Dentro da pena do pavão existem bolinhas nanoscópicas, ou seja, nanopartículas. Se você pegar aqui, isso aqui são imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão. Você pega aquela pena do pavão e faz uma fatia muito fina daquilo e coloca no microscópio eletrônico e observa. Se você pegar um pavão de 1 ano de idade,
a pena dele é branca. Você vai ver um monte de bolinha, mas essas bolinhas já estão um pouquinho bem próximas da superfície da pena, um pouquinho aqui dentro. Se você pegar um com 3 anos, você observa que na superfície da pena existe um monte dessas bolinhas e, além disso, elas estão organizadas de forma periódica. Né? Eu pergunto, como é que a bolinha sabe que ela tem que ficar uma do lado da outra aqui? Se você pegar um pavão com 6 anos de idade, na sua maioridade, ele vai estar com essa camada isso aqui é uma escala de 2 microns, né? Essas partículas têm da ordem de 200 a 300 nanômetros. Uma coisa muito bem organizada. Isso aqui é o que o pessoal desenvolve hoje, chamado de cristal fotônico. Né? Então, muitos pesquisadores desenvolvem esses cristais fotônicos e a natureza já desenvolve isso faz milhões de anos, como você está vendo aqui. Não é só no pavão que isso ocorre, né? Existem vários animais que têm, inclusive em pele, não só em pena. Né? Então, voltando aqui, como que eu falei para vocês, essa parte de auto-organização vai ser uma coisa importante quando você quer fazer nanoestruturas semicondutoras. As técnicas litográficas são aquelas que eu falei, as de auto-organização são utilizando elementos semicondutores, que são materiais, por exemplo, do grupo 3, 5, você olhando na tabela periódica lá, você consegue fazer. O que são esses nanoestruturas semicondutoras e para que elas são importantes? Você pode, depositando, é claro, existem técnicas de você preparar esse material, né? Esse material depositando uma camada só de material sobre uma superfície e dependendo da temperatura, da pressão, termodinâmica também. Da mesma forma que o pavão faz, nós tentamos reproduzir. Isso aqui, ele forma esse monte de bolinhas aqui. E essas bolinhas aqui, esse aqui é 1 por 1 micron, né? É uma microscopia de força atômica. É um outro tipo de microscópio. Essas bolinhas aqui são chamadas de átomos artificiais. Por que isso é importante fazer? É claro, muitos de vocês não vão entender nada que eu estou falando aqui. Mas existe uma ideia de você... Toda a nossa computação hoje é feita de uma forma lógica. Né? Computação digital, você processa com um bit e assim vai. Existe uma linha de pesquisa que está sendo muito desenvolvida, que é chamada de computação quântica. Para você fazer esse tipo de computação, todos os algoritmos já foram desenvolvidos. Agora, você precisa inventar um transistor quântico. Esse átomo artificial aqui, ele pode vir a ser um elemento desse transistor quântico. O que seria diferente numa computação quântica de uma computação normal, que nós conhecemos hoje, da computação quântica da computação? A velocidade de processamento de informação. Você conseguiria processar a informação muito mais rápido do que hoje. Por quê? Porque nós temos hoje o chamado byte. No futuro, nós vamos ter o chamado quantum byte, o qubit. Né? E o qubit é diferente do bit. O bit é 0 ou 1. O quantum bit pode ser 0 ou 1 ou alguma coisa entre 0 ou 1. Determinado por propriedades dessas partículas nanoscópicas. Por isso que a pesquisa é importante. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, a pesquisa sempre anda na frente da tecnologia, dando subsídios para aquilo no futuro ser desenvolvido num processo tecnológico. Tá? E essas nanopartículas aqui são muito bonitas. Se você olhar usando microscopia de tunelamento em alto vácuo, né, uma só dessa aqui, né, você vai ver a superfície dela. Isso aqui são átomos, né, essas nuances que você observa aqui, são átomos que estão na superfície. Isso só é possível observar porque você tem ultra alto vácuo. Por quê? Porque se você deixar na pressão nossa aqui, moléculas de oxigênio vão sujar toda a superfície. Isso é uma condição ultra alto limpa, um vácuo da ordem do vácuo no espaço. Também pode ser possível fazer aqui com equipamentos especiais. Né?
E aí você pode fazer usando termodinâmica e auto-organização, você pode fazer esses átomos, você pode fazer, parece 60 nanômetros aqui, uma rosquinha, né? Um anel quântico chamado. Você também pode fazer com que essas coisas, partículas, se organizem periodicamente num plano. Aqui você vê que tem uma rede, parece um favo de abelha, né? E assim vai. E pode fazer um ordenamento quase que perfeito, né, dessas coisas. E eu coloquei isso aqui, não foi... foi para você lembrar do pavão, né? O pavão também faz alguma coisa parecida com isso, não? Baseado tudo em auto-organização, que são processos termodinâmicos. Bom, é possível manipular átomos? É. Né? Fabricar na escala atômica. Seria subnanométrica, porque um átomo é meio angstrom, um angstrom é 10 a menos 8, 10 a menos 10 de metro, e um nanômetro é 10 a menos 9 de metro. Usando uma técnica chamada de microscopia de tunelamento, o que é essa técnica aqui? Aqui é uma superfície de um material, existe uma ponta muito fina, ou seja, no fim dessa ponta aqui vai ter um ou dois átomos. É difícil imaginar, mas no fim tem que ter um átomo só. Como isso aqui está em ultra alto vácuo, isso aqui é ultra limpo. Então, isso aqui vai conseguir passar uma corrente de elétrons entre a superfície do metal e a ponta, e essa corrente aqui ela vai ser transformada em imagem. Além disso, você pode também fazer com que átomos dessa ponta passem para a superfície. E foi isso que foi feito aqui, ó. Né? Pesquisadores fizeram o quê? Colocaram átomos da ponta, dessa ponta aqui, sobre uma superfície. Essa aqui é uma superfície de cobre, isso aqui são átomos de ferro. Aqui você está vendo átomos individuais. Vendo, quando eu digo, utilizando o microscópio. Né? Então, você manipulou os átomos dessa pontinha aqui e colocou eles sobre essa superfície. Para que serve isso? Né? Bom, aparentemente não serve para nada, mas isso aí pode ser um disco rígido do futuro. Por quê? Se o armazenamento for baseado em bits, né, 0 ou 1, né, se você colocar um átomo aqui, é um bit. Se você não colocar um átomo, seria 0 bits. E como a ponta coloca e tira, então você pode usar essa ponta aí para leitura de informação sobre essa superfície. Todo o conhecimento gerado pela humanidade durante toda a história da civilização poderia ser colocado numa superfície de 1 milímetro por 1 milímetro, usando essa técnica. Ou seja, seria o que de mais nessa técnica de ler em superfícies, seria o HD há 100 anos. Né? Daqui a 100 anos pode ser que os discos rígidos sejam superfícies com pontas de microscópio de tunelamento, e aí você vai ter tudo gravado num pedacinho de nada. Né? Bom, até onde podemos enxergar? Bom, essa é uma pergunta complicada, porque enxergar significa medir alguma propriedade daquilo que você quer ver. Até átomos hoje é possível você observar. Elétrons. Você consegue enxergar elétrons, prótons? Não. Consegue, mas não com tanta precisão que você gostaria. Mas foi construído e vai ser testado nesse ano o projeto mais ambicioso de física da história, que é o chamado Large Hadron Collider, que é um acelerador de partículas que está situado na França, entre a França, Suíça e acho que talvez Itália. Bom, mais na França do que na Suíça. Isso aqui tem da ordem de uns 40 quilômetros de diâmetro. Dentro desse, isso aqui é um túnel, dentro desse túnel existe um tubo onde vai passar prótons em alta velocidade.
Isso aqui, no fundo, é um grande microscópio. Por quê? Porque eles querem analisar nesse detetor aqui. Isso aqui é um detetor. Aqui não dá para ver com resolução, mas uma pessoa seria o tamanho dessa ponta de laser aqui. Então, você vê o tamanho que é isso aí. Tudo para conseguir enxergar dentro do próton. Então, esse é o maior microscópio já construído pelo homem. E um projeto de física mais ambicioso. No fundo, tem várias implicações que uma delas é verificar a teoria do Big Bang, como o universo se formou. A grande incógnita hoje em física, né, é saber como surgiu a massa. Pela teoria do Big Bang, o universo começou a se expandir a partir de alguma coisa que aconteceu num certo momento. A partir dessa expansão, houve se esfriou, o universo se esfriou, e num certo momento surge a massa. Né? Surgindo a massa, surge a força gravitacional, que é a única força hoje que aparentemente não tem nenhuma correlação com as outras forças da natureza. Ou seja, esse grande microscópio aqui vai tentar descobrir como que a energia pode ser transformada em massa. Bem superficialmente. Então, no futuro, quer dizer, no futuro bem próximo, né? Porque isso aqui vai ser testado esse ano ainda, ou talvez o ano que vem, esse grande acelerador de partículas, e as coisas que vão surgir podem levar a uma descoberta de novas teorias em física, que vão modificar certamente o nosso futuro daqui a 10, 15, 20 anos. E certamente esse futuro vai implicar no quê? Vai implicar na tecnologia gerada para melhorar a nossa vida. Nessa escala de tamanho. Bom, para terminar eu vou colocar uma coisa que Feynman disse, né? Que ele disse o seguinte: se por alguma catástrofe todo o conhecimento científico fosse destruído e somente uma única sentença pudesse ser transmitida para a próxima geração de criaturas, qual seria a frase que conteria mais informações com poucas palavras? Né? Todas as coisas são feitas de átomos. Então, essa seria a frase que o Feynman deixou nesse contexto. Tá? Então, eu termino por aqui e agradeço a atenção de todos. Bom, então eu queria agradecer ao professor Euclides pela ótima palestra. E agora a gente vai abrir para a sessão de perguntas. Então, quem tiver pergunta, levanta a mão e eu entrego o microfone para fazer a pergunta. Qual é a ordem de grandeza que você falou de todo o conhecimento da humanidade? Seria petabytes? Seria, depois de tera, tem mais duas ordens de grandeza acima, que seria beta, é isso. É 10 a 15, 10 a 20 e pouco, coisa dessa ordem. É fácil você calcular, você só pegar uma superfície de 1 por 1 milímetro, com quantos átomos tem naquela superfície, considerando que a distância entre cada átomo é da ordem de 1 a 2 angstroms. Então, seria o número de bits que você conseguiria colocar nessa superfície aí. É da ordem de 10 a 23, que é o número de Avogadro, né? Mais ou menos isso. Coisa desse tipo, dessa ordem assim. Né? Como é que está o estágio dos nanorobôs, né? Nanomotores e nanorobôs? Eu ia falar um pouco disso, mas nanociência é uma coisa assim que tem muitos campos. Tá? O que eu falei mais é o que eu trabalho, que é a parte de eletrônica, a parte de informação, mas a parte de saúde é uma coisa que cresce muito. Tá? Posso te falar, nanorobôs ainda é uma pesquisa muito incipiente, mas o que se utiliza muito hoje são nanopartículas como drogas. Por quê?
Você pode fazer uma partícula muito minúscula, injetar ela no seu corpo, ela vai no local, porque ela tem algumas propriedades específicas, ela vai naquele local e você sabe onde ela está, e aí você pode fazer com que ela faça alguma coisa. Por exemplo, se for um tumor, você pode fazer com que ela vá ao tumor e se autodestrua lá. Então seria uma quimioterapia do futuro. Por quê? Porque essas nanopartículas são nanopartículas magnéticas, elas vão somente naquele lugar lá. Tem muita pesquisa nisso, na parte de saúde. Desenvolvimento de materiais para atuar como drogas, em nanoescala. No fundo, o que eu sempre falo para as pessoas é que o mundo tudo é regido pela termodinâmica, né? Ou seja, biologia no fundo é termodinâmica também. Tudo é regido pelos balanços de energia. Nós somos termodinâmica pura. Tanto que se você tiver uma febre com mais de 40 graus, você pode morrer de febre, né? Por quê? Porque acima de 40 e poucos graus, todas as suas proteínas começam a se degradar. Isso é uma coisa bonita também, porque o universo também se expandiu e esfriou usando termodinâmica, né? O seguinte, você mencionou que o limite para a mídia óptica é basicamente, a gente estaria chegando nele, porque é o espaçamento da luz visível. Mas eu fiz uma mentira. Tá, vamos ver se tem a ver com a pergunta. Que, em princípio, bom, o CD já não é luz visível, o CD é infravermelho, tudo bem, com um comprimento de onda muito maior. Tem algum limite para, por exemplo, por que não usar comprimento de onda ainda menor do que da luz azul? Tem algum limite com relação ao material? Se for muito pequeno, então vai estragar? Não. Abaixo do azul tem ultravioleta, né? Teria que se desenvolver um material que funcione em ultravioleta. Mas daí também começa a criar um problema. Por quê? Porque quando você vai nessa faixa do ultravioleta, a água absorve ultravioleta. Então, oxigênio, as moléculas que estão presentes no ar absorvem ultravioleta. Então, no fundo, você vai ter que fazer um CD evacuado, né? Não é uma coisa muito prática. Então, teria que ser a parte de armazenamento óptico, abaixo desse limite que a gente está hoje, é muito difícil que isso continue. Mas, é possível. Agora, é possível você... Existe uma nova área da ciência chamada plasmônica, né? Espintrônica, plasmônica, nanofotônica. São coisas que vão ficar daqui a um tempo mais conhecidas. Plasmônica, você consegue pegar a luz visível e fazer com que ela transmita informação com comprimentos de onda menor do que a luz e consegue ler também. Tem pessoas que acham que o futuro da informação seria espintrônica, tem outras que acham que o futuro seria fotônica com plasmônica. Ou seja, aquela que desenvolveu alguma coisa que a indústria consiga absorver rapidamente é aquela que vai ser utilizada mais rapidamente. Essa é a lei, em tecnologia. Eu acho que uma coisa muito surpreendente é que nos últimos 6 anos, não? Acho que até menos, a capacidade de armazenamento magnética desses discos rígidos que cada vez é impressionante, né? Então, antigamente o meu primeiro disco rígido era 20 mega. Né? Hoje o meu tem 500 giga. Mas existem discos de 2 terahertz. 2 terabytes, desculpe. Ou seja, daqui a pouco, quer dizer, como que eles conseguem, né? Tudo no fundo está com esse desenvolvimento de materiais. Por isso que eu falo que esse desenvolvimento desses materiais que têm essa característica magnética foi uma coisa que mudou completamente essa área, em 10 anos. Né? Foi descoberto em 1992, 93 e hoje modificou completamente a área. É uma coisa muito rápida. Até se, no meio da década de 90, armazenar em disco rígido já estava ficando, porque já achavam que aquilo lá tinha um limite, né? Que não passava de alguns gigabytes, mas hoje já está com terabytes.
o senhor disse que um dos problemas da nanotecnologia no momento é a questão da temperatura dos materiais, não é? Tem algum, assim, na linha de pesquisa, tem alguma alternativa para a solução desse problema? Quais são as alternativas? As alternativas são usar luz em vez de elétrons. Como eu disse para você, luz e elétron transmitem informação. Então, em vez de você usar elétron, você usa luz. Por quê? Luz não dissipa, mas muito menos que elétron. Ou então, em vez de utilizar a carga do elétron para transmitir informação, usar uma outra propriedade do elétron, que é o spin. Aí que entram essas nanopartículas, que são o meio ativo para você utilizar nos futuros transistores. Como que a sociedade científica vê o acelerador de partículas que tem na França, que ocupa um raio muito grande, tendo em vista que hoje a gente busca materiais cada vez menores? Esse acelerador já foi eu não conheço muito bem a história, eu sei alguma coisa bem assim, porque não é a minha área de especialidade, é somente o que eu leio, né? Mas tem muita gente que já escreveu para o governo dizendo que aquilo lá ia acabar o mundo na hora que aquilo lá funcionasse, né? Girar um micro buraco negro que engolir o mundo lá dentro, mas no fundo não vai acontecer. A escala de energia é grande, mas não é assim que vai acabar com o mundo, né? Mas isso aí foi um problema, porque na hora que surgiu em algum meio de divulgação que ia gerar um buraco negro lá, todo mundo ficou apavorado que morava lá em cima daquilo lá, né? Porque achava que ia ser dragado pelo buraco negro. Quer dizer, mas um buraco negro que demora 10 a menos 20 segundos, 10 a menos 15, coisa desse tipo, né? De segundo. Uma escala de tempo que o buraco surge e some instantaneamente, na nossa escala de tempo, né? E, no fundo, aquilo é um grande microscópio, porque você quer enxergar o que tem dentro do elétron, né? Dentro do elétron, do próton, né? No fundo, porque o próton, na realidade, ele é composto por outras partículas, então quer se ver o que tem lá dentro. O interessante é que para você ver uma coisa tão pequena, você precisa de um prédio enorme, né? Uma contradição, né? É, energia envolvida, aquilo lá libera partículas e... O feixe, sim. Tera-eV, né? É isso? Tera-eV. Professor, como que o spin do elétron possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias? Desculpe, o quê? Como que o spin do elétron possibilita o desenvolvimento? Como é que é baseado a eletrônica hoje, né? Você tem uma corrente elétrica, que são elétrons que se movem, carga, e aí você bloqueia ou libera essa corrente, como se fosse um fluxo d'água. Só que na hora que essa corrente passa, dentro desse material, ele vai batendo com todo mundo lá e libera energia, né? Então essa é a carga. O elétron também, ele tem uma propriedade que é chamada de spin, né? Se você imaginar o elétron como uma bolinha, ele vira, né? Então carga virando, cria um campo magnético, então esse seria o spin, seria o análogo que você possa entender o que seria o spin. No fundo, o spin não tem análogo nada que você conhece no mundo hoje, porque só existe por elétron, né? Naquele nível de escala. Mas para você entender seria isso. Então, esse spin, que seria o campo magnético do elétron, ele pode ocupar uma posição que pode ser para cima, uma para baixo, ou alguma coisa entre essas duas aí, que você só consegue descobrir se você vai lá e observa. Usando essa característica aí, você não precisa fazer com que o elétron fique se movimentando, né? Ele pode ficar, vou dizer assim, parado, mas não é parado. Ele pode ficar parado no lugar lá e você só fica vendo se ele está para cima ou para baixo. Ou alguma coisa intermediária. Então, isso faz o mesmo efeito, ou seja, gera o mesmo efeito de informação que aquele fluxo de elétrons passando. Ou seja, você não quer que o elétron se mova muito. Porque quando ele se move, ele colide com os outros átomos que estão ali, né? E aí gera dissipação de calor. Então essa seria a ideia por trás de você, em vez de usar a transmissão de carga, usar essa propriedade que é o campo magnético do elétron.
porque você teria o elétron mais ou menos parado num lugar. No fundo, parado dentro daquelas nanopartículas, né? E isso tem a ver com memória também. São as duas coisas, processamento e memória. Memória, Né? exatamente. A memória, o spin, ela poderia ser 1 e 0 ali, né? As novas memórias que vão ser desenvolvidas até mais rápido do que processamento quântico vão ser as memórias magnéticas. As memórias magnéticas, elas têm um tempo de acesso 1000 vezes menor e um consumo da ordem de 1000 vezes também menor de energia. Ou seja, quase nada. Isso é importante, principalmente quando você está... Por que isso desenvolve rápido? Porque isso tem... quando você quer mandar alguma coisa para o espaço, um satélite ou coisa desse tipo, você não quer consumir muita energia lá, porque lá é restrito, né? Então você tem que desenvolver equipamentos que consumam o menos possível de energia. Então, a indústria caminha nesse sentido por causa da tecnologia espacial também. Satélite e também explorar outros, exploradores de Marte, mais é satélite, né? Porque isso é uma coisa que tem um impacto comercial grande. Porque aí o que acontece? Se você conseguir aumentar a vida útil de um satélite em 2 anos, isso é um acréscimo de dinheiro grande, né? Por quê? Eu até brinco com o pessoal da química, né, que bateria é uma coisa que anda devagar, né? O desenvolvimento dela. No fundo, não é por causa deles, né? Por causa da própria natureza, né? Desenvolver materiais que acumulam carga. Então, em vez de você desenvolver, você tem que abaixar o consumo e melhorar a vida da bateria com novos materiais. Tá? Porque armazenamento de energia em baterias é um problema para satélites, próprio para celulares, né? Imagina você com um celular que dure... Só para você ter uma ideia, esse celular aqui, com toda essa bateria aqui, né? Nem tem display de cristal, né? LED. Ele durava, acho que 4 horas ligado, né? Com tudo isso aqui de bateria. Motorola. Né? Se você pegar um hoje, o de ontem e o de hoje, a bateria, né? Um décimo do peso. E ele fica em stand-by por 4, 5 dias, né? Aquele 4 horas em stand-by, 5. Se você falasse muito, né, nunca dava tempo de se acabar a conversa. Você acabava a bateria antes. Né? É uma coisa... A coisa mais impressionante da nanotecnologia é que isso aqui usava em 1996. Né? Não é tanto tempo assim, né? Então parece ser um negócio que virou coisa da caverna, né? Que foi usado no século passado, no final. Eu queria saber se já existe algum dispositivo da espintrônica, da fotônica ou da plasmônica que tem viabilidade comercial hoje. E se existe alguma área na nanotecnologia que está sendo usada para geração de energia. Assim, não para redução de gastos, mas para a própria geração de energia. Geração, que eu conheço assim, pode ser que ele utilize novos materiais no processo, né? Mas para gerar energia, gerar energia a partir, por exemplo, de luz é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? Mesmo porque a eficiência é muito baixa. Por exemplo, coletar a luz solar e transformar isso em energia é o grande X da questão. Né? Não se evolui muito desde 1980, 70. Agora, interessante que já se fizeram computadores usando o processo de espintrônica. O primeiro computador que foi feito, um dos primeiros, ficava numa sala desse tamanho aqui e processava muito menos do que o seu celular faz hoje. Aí
o passado volta ao futuro, né? Os computadores que utilizam spin, né, são enormes também, né? O grande desafio é fazer com que isso aí vire uma coisa pequena. Já se fez um processador baseado em spin do elétron, mas é um negócio enorme para fazer computação. O mais viável hoje é fazer memória, né? A parte de computação quântica usando partículas ainda é uma coisa muito incipiente. Por quê? A natureza às vezes é uma cruel também, né? Porque ela dá e tira ao mesmo tempo, né? Ela dá o material, mas existe uma propriedade natural do material que inviabiliza todo o processo. E aí como contornar isso aí às vezes é meio complicado. Nessa forma de armazenamento ótima, que seria você armazenar 1 bit por átomo ou coisa do tipo que você mostrou aí, você mostrou que, bom, com técnicas de tunelamento a gente consegue já manipular átomos e colocar onde a gente quer. Qual você diria que é a próxima barreira a ser vencida? Porque você falou, talvez daqui 100 anos a gente tenha um HD baseado nisso. Qual seria, tecnologicamente ou conceitualmente, a próxima barreira que a gente teria que ultrapassar para viabilizar isso? O principal problema disso é o ambiente, né? Você só consegue ler isso em ambientes ultra limpos, né? Ultra limpos, eu digo, é onde você tem um átomo ou 2 que colidem com a superfície por segundo, coisas desse tipo. Então, seria a nossa pressão ambiente aqui é da ordem de 700 milímetros de Hg, 760, um pouco menos que aqui a gente está alto. Então, nesses ambientes, você teria 10 a menos 11 de milímetros de Hg, 10 a menos 12, coisas desse tipo. Ou seja, 11 ordens de grandeza menos quantidade de material lá. Por quê? Porque qualquer sujeira que você tem na superfície já inviabiliza todo o processo. Então, você fazer uma leitura disso num ambiente ultra limpo é uma coisa muito custosa. Hoje. Oi? Mas esse seria, então, a próxima barreira? Não tem, isso seria, então, do ponto de vista tecnológico. Conceitualmente, não tem nada... Não, conceitualmente não tem nenhuma barreira, né? Mas tecnologicamente é muito difícil, né? Isso é provado que é possível você fazer, mas também a velocidade de leitura disso não é uma coisa assim, né? Não vai ter 52x, vai ter meio x ou menos, né? Como é também interessante que esses discos de alta definição, porque eles têm uma velocidade de leitura, se você olhar é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. A velocidade de leitura dele é muito baixa, porque ele é muito empacotado, né? Então o motor que lê a cabeça lá tem que ser bem lento. E esses leitores disso aqui são caríssimos hoje, né? São R$2.000, coisas desse tipo. Mas vai diminuir o preço. Isso é uma coisa, eu garanto para você que daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter um leitor de Blu-ray na sua casa e o seu DVD vai virar igual ao seu videocassete hoje, jogado ou no lixo. Certamente. E a sua televisão também vai ser uma televisão de alta definição. Euclides, na sua opinião, qual que é a situação brasileira do desenvolvimento da nanotecnologia? Porque ainda acho que tem muita dependência, né, ainda está caro o Blu-ray. Quando o Brasil vai começar a alavancar novas tecnologias nessa área? O Blu-ray caro em todo lugar, né? Porque é uma coisa ainda que é uma tecnologia ainda nascente, né? Mas no futuro ele vai ser barato aqui em qualquer lugar, porque hoje, com a globalização, o preço é mais ou menos igual em qualquer lugar do mundo, quando a tecnologia já está massificada. Agora, com relação à indústria, né, o que o Brasil tem de indústria hoje? Na parte de eletrônica, o Brasil perdeu, vamos dizer assim, o trem na década de 80 e nunca mais alcançou o trem, certo? Nós não temos nenhuma indústria hoje que faça... Existe, a Motorola ela produz celular aqui, mas
toda a tecnologia, toda a parte de eletrônica vem de fora, só monta o celular aqui. As empresas também que montam computador, né, todas fabricam toda a parte de eletrônica vem aqui, só se monta o computador físico. Na parte de pesquisa, o que o Brasil tem? O Brasil tem um Programa Nacional de Nanotecnologia. Então, agências como o CNPq, eles investem nessa área. Não, em nanociência, não só na parte de eletrônica, também em nanociência voltada a ciências da vida, biologia, saúde, como também na parte de agricultura, acho que principalmente na parte de sensores, e qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que falta gente, né? Tem muito pouca gente trabalhando com isso. Quando tiver, quer dizer, mais gente, mais cientistas pesquisando, mais engenheiros trabalhando junto com a indústria, quer dizer, é um ciclo que tudo parte de baixo para cima, né? Não adianta você instalar. Qual que é o principal problema hoje da indústria de alta tecnologia no Brasil? Falta de emprego? Não, é falta de gente qualificada, né? Principalmente. Qualquer indústria que tem uma tecnologia avançada, falta gente qualificada. Tem emprego sobrando, mas falta gente. Então, vocês jovens têm uma oportunidade fantástica de pegar um emprego desse aí, na parte de tecnologia. Tanto na parte de nanociência, como na parte de tecnologia aeroespacial, que é uma coisa que vai crescer enormemente no futuro, não tenha dúvida. Tanto na parte de comunicação, exploração e vai. Né? Você vê, a Terra é uma coisa limitada, né? Daqui a pouco você quer... Né? Vai ser uma coisa que vai expandir, não só aqui, né? Vai ter que expandir para outros planetas, inevitavelmente. Então, isso é uma coisa que vai demandar, e na parte de alimento também, né? A parte de como produzir mais e melhor. Essa parte de genômica usa muitos equipamentos desenvolvidos usando, vamos dizer nanotecnologia não, mas usando materiais e princípios, né? Principalmente microscópios e sensores. Euclides, você acabou de mencionar que falta gente trabalhando nisso. Então, uma pergunta aí, cuja resposta é voltada aos estudantes. Qual é o caminho natural para alguém interessado em futuramente trabalhar nisso? Qual é o caminho natural? A formação que tem que ter? Quais são os lugares no país onde, basicamente, tem pesquisas sendo feitas nisso? Olha, no Brasil, no estado de São Paulo, tem muitos lugares. Aqui tem muita ciência, nanociência sendo feita, não só na parte de materiais, também na parte de ciências da vida. Aquilo que eu falei, né, é um binômio, né? Se você não tem, você só vai ter tecnologia se você tiver boa ciência. Não adianta você querer implantar você querer desenvolver uma tecnologia se você não tiver ciência por trás. É aquelas duas linhas, né? A preta e a vermelha. Ou seja, o processo ele vai ser desenvolvido por uma pessoa técnica, por um engenheiro. E a pessoa, um cientista, que também pode ser um engenheiro, pode ser um físico, um químico, um biólogo, ele vai desenvolver a parte básica, que vai ser utilizada num processo, numa parte posterior, né? Tem pessoas que ficam tentando... a vida deles é procurar processos que podem ser desenvolvidos por cientistas, né, que podem ser aplicados a métodos produtivos, que vão solucionar algum problema tecnológico e que vai produzir melhor, mais barato e assim vai. É essa que vai. Então, no Brasil falta gente, tanto na ciência como na tecnologia. Nós temos poucos engenheiros formados que possam desenvolver projetos e poucos cientistas também, comparados com outros países, né? Principalmente com países, por exemplo, da Ásia, né? China, Coreia, Japão. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos agradecer de novo ao professor Euclides